Vamos, senhores, é isso aqui que os senhores querem, as senhoras também. Então venham para cá, vamos passar agora algumas orientações, algumas novidades aí para que você que está fazendo a primeira fase aí da OAB, do exame de ordem, e está se propondo a fazer a segunda fase no exame de ordem aí na área penal. Então venham para cá, que aqui nós temos muitas novidades e vamos passar alguns conhecimentos, alguns não, todos os conhecimentos necessários para a sua aprovação. Fique conosco até o final, não percam tempo, entre no estudo da fase penal, na segunda fase em direito penal. E aí vem a pergunta, qual é o melhor vade-mecum? O melhor vade-mecum é aquele que traz para você o índice remisso alfabético ali no final ou antes do código, é muito importante. As remissões também que encontram-se normalmente ali depois dos artigos, que remete a outro artigo ou remete a uma súmula, tanto do STF como do STJ, e aquilo vai dar fundamentação à sua sustentação, tanto de tese ou nas questões lá na hora da discursiva, com muita tranquilidade. Então, tenha em mente isso aí, a questão da letra, do tamanho da letra, do tipo, né, que nós chamamos, em relação àquilo que você tem algum problema de visão e saber que aquela letra é suficiente para não atrapalhar você durante os estudos e também a prova. Evite um vade-mecum também que tenha a folha muito fininha, ou você marcar, transpõe ou até mesmo rasga, fura, e aquilo começa a danificar muito o vade-mecum e prejudicar a leitura ou então perder o conteúdo que se tem ali. Então, é muito importante isso aí. Então, são coisas básicas em relação ao vade-mecum. A questão de marcação no vade-mecum, o que pode fazer no vade-mecum ou não, isso aí vamos falar especificamente um pouquinho mais lá na frente, tá? E aí vem material permitido e proibido. Primeiramente, material permitido é o vade-mecum, conforme está aí na tela aí, é um vade-mecum aí padrão. Esse não é um padrão que tem várias remissões, mas tem que comprar um vade-mecum que tem várias e várias remissões, vários e vários índices remissos, principalmente no Código Penal e Processo Penal. Tá? Aqui eu trouxe o material permitido, que está lá no edital. Leiam novamente o edital, aí que não leu, leiam o edital, porque ali é a base que vai dar sustentação para você saber o que pode e não levar para a prova. Está aqui que nós falamos sobre o índice remisso, está aqui, ó, que pode levar. Tem um índice remisso aqui, ó, em ordem alfabética, aqui, ó, em ordem alfabética. É muito importante aqui, é um material permitido, né, que pode levar sem nenhum problema, sem nenhum problema. E isso vai ajudar bastante, porque às vezes você está num código lá, você tem uma questão que vai dizer para você sobre citação com hora certa. Aí, por exemplo, você vai lá e procurar, sabe que citação já está dentro da fase processual, então você vai procurar no Código de Processo Penal. E ali no índice remisso alfabético, você vai procurar citação e vai encontrar a citação com hora certa. Vai reportar você ao artigo 362 lá do Código de Processo Penal, e aí você vai começar a trabalhar e verificar que o oficial de justiça não cumpriu determinadas condições, determinados mandamentos que diz o Código de Processo Penal. E aí sim você pode trabalhar e defender a tese de nulidade, por exemplo. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Então, seguindo aqui, o que não pode, o material ou procedimentos proibidos. Tá? O que não é permitido vai ser proibido, lógico, né? O código comentado, não pode, você não pode ter um código comentado. Ou então, o código vade-mecum que você tem, por algum motivo, não trouxe uma lei que você acha que aquela lei poderá ser cobrada na prova. Aí eu vou fazer a chamada cópia reprográfica, que é a chamada xerox, e aí diz que não pode, olha aqui, ó. Diz que não pode, eu não vou fazer isso, não tem, procure um vade-mecum que tenha, e você achar que aquela lei vai cair na prova, e você, então, tem que ter um vade-mecum específico mesmo, tá? Então, aqui não vai poder. Então, dê uma olhada no material, tanto no permitido, volta a fita, ou então imprimam essa parte do edital, deixe na geladeira ali, ou no espelho, onde você costuma sempre passar e verifica, não, isso eu não posso levar, tá bom? E agora vem uma das causas que podem reprovar os senhores aí. Podem, mas não irão, porque todo conhecimento será passado e tudo o do pior já passou, que foi a primeira fase aí, que com certeza, dia 13 de junho, você irá buscar essa aprovação.
Então, nós temos aqui, vamos dizer, até de primeira causa, vamos dizer assim, né? Que é a chamada falta de conhecimento básico. Se você não tem conhecimento básico dos princípios do direito penal, do processo penal, dos institutos que estão ali na parte geral do Código Penal, você pode se complicar, pode até ser reprovado. Tá? Você não tendo essa base, esse alicerce que vai sustentar você, que vai dar sustentação e fundamentação na prova, começa a complicar. Então, nós vamos passar alguns conhecimentos, alguns macetes para você não esquecer e onde encontrar determinado instituto ou dispositivo legal para que você faça uma boa prova. Tá? Muito tranquilo. Nervosismo. Isso causa, sim, uma reprovação. Por isso que você tem que ter uma tranquilidade para fazer a prova, porque você, que eu falei, o pior já passou. Você fez 80 questões aí da primeira fase e com certeza ou vai fazer ainda, mas esse é o pior passo, é o pior passo. Então, mantenham a calma, venham estudando bastante, fazendo bastante treinos e exercícios, errando bastante, que durante a prova você não irá enfrentar problema. Pegou a prova aí na primeira fase, agora que você vai fazer a primeira fase. Pega a prova, deixa ali 30 segundinhos, respira fundo, solta, expira, respira, respira, inspira, expira, né? E tem essa tranquilidade, quando você pegar a prova, você vai estar começando ali, porque todo o conhecimento você já tem. Muito, muito tranquilo de fazer a prova, tá? O outro item que pode causar uma reprovação é não saber usar o vade-mecum. A partir do dia 15 aí de junho, ou se você já vem estudando, o vade-mecum é muito importante porque você irá vai ter que manuseá-lo do começo aí do dia 15 até dias antes da prova aí. Fazer bastante exercício, de modo que você tenha acesso direto ao vade-mecum, saber onde está o Código Penal, o processo penal e as leis mais exigidas, as leis penais mais exigidas. E por isso que você tem que saber manusear o vade-mecum, é estar com ele sempre, 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 sempre. O vade-mecum, eu digo que passa a ser um best-seller, um livro de cabeceira, uma bíblia para vocês aí de ter o vade-mecum aí. Lembrando que o vade-mecum, quando você comprar, se não comprou ainda, vai estar novinho, bem bonitinho, vem ele com a capinha bem limpinha, e você, dias antes da prova, o vade-mecum tem que estar encebado, tem que estar manuseado, tem que estar sujo, porque prova para você mesmo que você manipulou bastante o vade-mecum, utilizou ele bastante, foi a fundo e cria aquela memória fotográfica de saber onde está até determinado artigo, até algum artigo que não tinha uma remissão e você fez uma remissão simples e você colocou aquela remissão no vade-mecum ali, que pode sim. E aí você tem que estar com esse vade-mecum todo amassado, todo sujo mesmo, e é esse que você vai levar para a prova, desde que não faça nenhuma anotação não permitida, tá? Então, tá bom. Outro item aqui que pode causar reprovação é não saber sustentar as teses. Daí eu falo que se você tiver o controle aqui do conhecimento, do nervosismo e saber utilizar o vade-mecum, isso aqui vai te dar base para o quê? Para que você comece a saber sustentar as suas teses, saber sustentar a tese. Você tendo um conhecimento básico, que nós vamos passar essas informações, não tendo nervosismo nenhum na prova, você tem conhecimento, com muita tranquilidade você vai fazer essa prova, porque você tem a base, tem o alicerce, tem o conhecimento de onde encontrar, o vade-mecum que vai te dar o suporte, todas as respostas estarão aqui dentro do vade-mecum, então isso aqui não irá existir. Você pode cortar isso aqui, esse não, porque você vai saber, sim, sustentar as suas teses. A sustentação de tese se dá com terminologias bem tranquilas, bem simples, bem direta, bem objetiva e bem sucinta. Não precisa ficar enchendo linguiça. O examinador não quer saber disso, quer saber o que está lá no espelho de correção e o que você escreveu. Coincidiu, deu chamado cara crachá, você levará os pontos necessários. Então, não precisa ficar elocubrando, querendo mostrar conhecimento,
faça somente o que for pedido. Pediu isso, responda realmente o que foi pedido. Tá? Então, não comece a loucubrar. Outro erro que pode ocorrer, que pode causar uma reprovação, são erros crassos. Você, por exemplo, assinar a prova, não pode, identificar a prova, marcar uma casinha, fazer alguma coisa que identifique a sua prova para um examinador, ele vai entender que aquilo pode ser uma identificação e zerar a sua prova. Não zera, às vezes, nem a questão, zera a prova como um todo, porque você, em algum momento, identificou a prova e não pode. Não pode assinar a prova de maneira nenhuma, não pode assinar a prova de maneira nenhuma. Tá? A questão, tratando de questões, que tem uma peça e 4 questões apenas, uma peça e 4 questões apenas. Cada questão normalmente vem com os itens A e B, no máximo 3 itens, até o C. Mas o exemplo das questões, você resolveu que não iria fazer a primeira questão, vê um pouquinho ali complicada no primeiro momento, você não lembrou ainda, vai falar, não, essa questão vai me dar um problema, eu vou fazer a questão número 2 primeiro. A questão número 2 você tem que responder na folha destinada à questão número 2, para não responder na folha número 1, senão você vai zerar aqueles itens ali, ou vai faltar pouco espaço que sobraram ao você perceber e vai verificar que faltou ali pouco espaço para você fazer a questão realmente que seria a questão número 1, é o exemplo que é dado. Essa questão de assinar a prova, a questão de não marcar o item correto, o item é A, escreva o item A, respondam sim, se a resposta vem objetiva. Isso é possível? Sim. Não, não é possível, porque o livramento condicional não é possível, porque nos últimos 12 meses o sentenciado ele descumpriu, ele teve uma falta grave nos últimos 12 meses. Então, não é possível o livramento condicional. É coisa que vai estar, a questão vai lançar para você, vai expor essa questão aí, tá bom? Outra causa que pode ocorrer reprovação, pode, mas não vai ocorrer, porque não vai acontecer, porque já está orientado para isso, é a questão de administrar o tempo. Então, isso aqui está quase com essa lógica. Eu falei que não tinha prioridade, mas sim, quase que tem. Porque se você faltar o conhecimento básico, tiver nervosismo e não saber utilizar bem o seu vademecum, você vai ficar procurando onde está o dispositivo, onde está o artigo, onde está a lei necessária a você responder. Então, você começa a se embaralhar e não administrar bem o tempo. Aquele tempo de 5 horas para você responder a peça, fazer a peça, manuscrever a peça, e as questões começam a ser desfavor dos senhores. Então, por isso, tem que ter o alicerce, tem que ter essa tranquilidade de fazer a prova, tem que conhecer bem o vademecum, encebar esse vademecum, sujar ele, a mão engordurada ali, comendo, lanchando, e colocar a mão no vademecum. Não se estranhe disso, não se preocupe com a questão. Logo no primeiro horário, você comprará um vademecum aí full, aí, com muita tranquilidade, ou aquela zona de sucumbência. Então, o importante é isso aqui, senhores, o importante é isso aqui. Então, vamos aí para frente, vamos fechar aqui, e no final desse segundo vídeo, que é importante vocês assistirem, vamos falar sobre peça e questões,